Muito bom que você possa estar a bordo da nossa Rádio Bandeirantes. Estamos iniciando a tarde de quinta-feira, dia 15 de abril de 2021. Juntos sempre, principalmente nesta quinta-feira energizada, onde o sol dá o ar, dá graça em toda a região sudeste do Brasil. Torcendo para que você possa estar saudável, para que você possa estar dentro das suas possibilidades, com saúde mental também, muito equilibrada, e todos nós sabemos como é difícil estarmos todos equilibrados em meio a esta enorme situação e esta grande pandemia. Mas é muito bom que você esteja por aqui, é uma delícia que você possa me acompanhar também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, principalmente porque o tempo de reflexão ele demanda um pouquinho mais de pensamento, ele demanda um pouquinho mais de equilíbrio, ele demanda um pouquinho mais de positividade, principalmente no momento mais adverso. Isso, claro, vale para as nossas vidas, vale para o esporte e vale para o futebol. Eu sempre digo o seguinte: quando se ganha, não está tudo certo, e quando se perde, não está tudo errado. Agora, é natural que, em particular, o torcedor do Palmeiras hoje esteja de cabeça mais inchada. Não é porque perdeu, é pela maneira como perdeu e para quem perdeu. Essa é a história. É muito diferente, e eu quero compartilhar isso com os meus ouvintes e com as minhas ouvintes, independentemente de serem ou não palmeirenses, porque quem gosta de futebol sabe bem do que eu estou falando. Não é terra arrasada quando se perde, muito pelo contrário, e nem tudo que reluz é ouro quando você conquista, por exemplo, uma Copa Libertadores da América. Então, muita calma nessa hora, muito equilíbrio para poder também tentar determinar quais são as variáveis positivas nesta história e quais são as negativas. E olha, quando você determina, quando você aponta, quando você encontra as negativas, não é que você esteja fazendo campanha. No caso, eu estou vestindo esta carapuça porque estou cansado de ser achincalhado no Twitter. E tô cansado, eu já não sou um amante das redes sociais, mas entendo que elas vieram para ficar, respeito as opiniões contrárias, respeito até os mal educados, porque eles têm o direito de externarem a sua opinião, ainda que às vezes são mal educados, ainda que às vezes passem do ponto, mas isso é um problema de cada um, não é um problema meu. Eu respeito sempre a opinião contrária, mas eu não gosto muito da rede social, ainda que tenha que conviver com ela de maneira profissional. Mas é interessante porque eu tenho batido numa tecla aqui que o Abel Ferreira, ele é academicamente muito preparado. O Abel Ferreira, ele tem um potencial incrível. O Abel Ferreira tem a melhor verbalização de quase todos os técnicos com quem conversei na vida. Eu realmente paro para pensar, e olha que eu conversei com caras que falavam super bem, com caras que tinham uma capacidade impressionante de defenderem os seus pontos de vista. Mas, como o Abel Ferreira, eu ainda talvez não tenha encontrado ninguém. Agora, uma coisa é ele defender os pontos de vista dele. Uma coisa é ele saber exatamente como verbalizar aquilo que ele pretenda fazer como ideal de Palmeiras. A outra, e é muito diferente, é como é o trabalho dele no momento da partida. Eu não estou aqui para julgar o treinamento do Abel Ferreira, até porque não acompanho o treinamento do Abel Ferreira, e em tempos de pandemia, ninguém acompanha o treinamento do Abel Ferreira, então isso é fato. Então, diante dessa realidade, o que eu tenho que julgar? Eu tenho que julgar como é o comportamento do time que ele comanda e qual o comportamento dele no decorrer das partidas. E, infelizmente, eu tenho batido numa tecla de que o Abel Ferreira, ele verbaliza muito mais do que age. Ele tem uma capacidade de verbalizar muito melhor do que a capacidade que ele tem, na minha opinião, de comandar a equipe do Palmeiras. Ah, Elia, de novo, você tá chutando o cachorro depois que ele foi abatido? Não, eu não gosto de fazer comentário mais veemente depois de uma grande derrota, como foi, por acaso, a derrota de ontem do Palmeiras pela Recopa Sul-Americana. Por quê? Porque eu digo o seguinte: a ideia é você tentar passar o seu ponto de vista, é você fundamentar a sua posição antes que o mau resultado aconteça. E eu tenho dito isso aqui, e os meus ouvintes e as minhas ouvintes
as minhas ouvintes bem mais educadas, eu digo de passagem, e não estou generalizando em relação aos meus ouvintes e nem estou generalizando também em relação aos meus seguidores nas redes sociais, muito pelo contrário, a maioria absoluta é muito educada, a maioria absoluta em alguns casos concorda, em outros discorda, mas discorda de maneira extremamente elegante, educada, e é assim que eu gostaria que fosse com todos, mas eu, em alguns casos, nas redes sociais, eu fico até assustado pela maneira como as pessoas, algumas, poucas, é verdade, colocam os seus posicionamentos. Eu digo o seguinte, a minha posição eu vou defender até o final. E não tenho problema nenhum de mudar de opinião. Nelson Rodrigues costumava dizer, só os idiotas não mudam de opinião. Eu não tenho problema nenhum de mudar de opinião, mas neste momento, infelizmente, os resultados têm mostrado que as minhas fundamentações, elas são muito plausíveis, elas são muito verdadeiras e elas dizem respeito a uma incapacidade, na minha opinião, do Abel Ferreira de comandar a equipe no momento mais adverso, de saber como utilizar o elenco do Palmeiras no momento mais adverso. Eu já disse aqui infinitas vezes, o melhor time do futebol brasileiro e sul-americano é o Flamengo. Os melhores 12 ou 13 jogadores de um elenco são do Flamengo. Agora, se você pegar 32, 33, 34 jogadores, o melhor elenco de 34 jogadores é o do Palmeiras. Só que o diferente no Palmeiras é o Everton, o goleiro. O quase diferente é um zagueiro, o Gustavo Gomes. E os outros? Os outros são um pouquinho acima da média. Alguns são medianos, outros são abaixo da média, mas a maioria é um pouco acima da média. E estes pouco acima da média, eles não conseguem chamar para si a responsabilidade na hora mais determinante, na hora mais adversa, porque são os diferentes que colocam a bola debaixo do braço e resolvem a partida quando a sua equipe está mais precisada, quando a sua equipe está mais necessitada. É isso que faz o Cristiano Ronaldo, é isso que faz o Messi, é isso que faz o Mbappé, é isso que faz o Neymar, é isso que faz o Zlatan Ibrahimovic. São os caras diferentes, são pouquíssimos esses diferentes. O Dudu era um quase diferente do Palmeiras, que também colocava a bola debaixo do braço e também tentava resolver, e em muitos casos resolvia. O Dudu saiu do Palmeiras, não tem mais nenhum jogador da linha do Palmeiras que tenha essa capacidade. O diferente é goleiro. Então como é que a gente vai fazer? A gente tem que ter um treinador que chegou com muita pompa e muita circunstância, mas que tem dificuldade de saber como usar esse elenco que realmente é acima da média do Palmeiras, mas não tem o diferente. Então, a capacidade do Abel, ela será diretamente proporcional à sua qualidade de saber fazer com que o coletivo do Palmeiras seja forte. Essa incapacidade dele até aqui está custando caro. Foi um vexame que o Palmeiras fez no Campeonato Mundial, um vexame histórico do Palmeiras. Jamais uma equipe brasileira fez um campeonato mundial tão ruim quanto o campeonato mundial que o Palmeiras fez. Ah, Elia, mas o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, parabéns. O Palmeiras ganhou a Copa do Brasil com méritos do Abel Ferreira. O Palmeiras ganhou a Copa Libertadores com poucos méritos do Abel Ferreira, porque o Palmeiras fez péssimas partidas sob o comando do Abel Ferreira, com exceção de uma partida, que foi aquela na Argentina, em Buenos Aires, contra o River Plate. Depois quase colocou tudo a perder na semifinal disputada no Allianz Parque contra o próprio River Plate. E quase colocou também tudo a perder na decisão contra um Santos que foi melhor do que a equipe do Palmeiras. E com Palmeiras que foi colocado para decidir todas as suas partidas eliminatórias dentro do Allianz Parque. E isso não foi mérito do Abel Ferreira, isso foi mérito de Vanderlei Luxemburgo, que entregou o time na primeira colocação da fase de grupos. E também tem um outro detalhe, o Vanderlei não foi tão eficiente, não foi, mas depois o Cebola, que é assistente técnico permanente da comissão do Palmeiras, comandou a equipe e ajustou aquilo que o Vanderlei não conseguia ajustar. Entregou uma equipe ajustadinha para o Abel Ferreira. Então, o Cebola também tem muitos méritos nesta conquista de Copa Libertadores da América. E todas as promoções, estes garotos decantados em prosa e verso aí, das categorias de base do Palmeiras que subiram e realmente têm qualidade, não tem nenhum diferente, mas eles são qualificados, eles foram levados à instância maior, à instância superior, não foi pelo Abel Ferreira, foi por Vanderlei Luxemburgo e pelo Cebola. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando começa a decantar em prosa e verso um treinador que, por acaso, é português.
É ótimo que ele seja português, porque a escola portuguesa de treinadores é uma escola muito competente. É uma escola que academicamente prepara muito bem os seus treinadores. Mas uma coisa é o acadêmico, uma coisa é o que está no papel, uma coisa é o que está na estatística, uma coisa é o que está na análise de desempenho. A outra é como na hora que o melão está rodando, está girando, como você comanda a sua equipe, a sua capacidade de mudar ou não uma determinada partida graças à sua visão, como você enxerga o futebol e como você desvenda esses mistérios. Esta capacidade, na minha opinião, e eu estou disposto a poder mudar de opinião quando os resultados do Palmeiras forem melhores. Na minha opinião, esta capacidade de bem enxergar a partida, Abel Ferreira não tem. E eu não estou dizendo isso depois que ele perdeu do Defensa e Justiça a conquista da Recopa Sul-Americana. Eu tenho dito isso mesmo quando ele custou para ganhar, mas ganhou a Copa Libertadores da América. Fui achincalhado aqui porque sou um defensor do futebol de resultado e o resultado é sempre mais importante. O Palmeiras havia ganho, só que o Palmeiras ganhou batendo muito na trave, correndo muitos riscos quando não precisaria correr tantos riscos pelo elenco e pela estrutura que tem. E quando você perde para um Flamengo nos pênaltis, eu não venho aqui para dizer, olha, essa derrota é sentida, é dolorida. Não, essa derrota é natural, ela pode acontecer. Foi uma partida maravilhosa, uma partida interessantíssima, onde o Abel começou muito mal, colocando o meio de campo lento e teve a capacidade de depois, rapidamente, ao contrário do que fez na partida da Argentina, mudar o seu meio campo, fazer um meio campo mais leve, um meio campo mais rápido para poder agir contra a equipe do Flamengo. E ele conseguiu isso e o Palmeiras melhorou muito no segundo tempo, mereceu um empate e acabou sendo derrotado nas penalidades, mas realmente poderia ter vencido, inclusive nas penalidades. Então, é muito diferente quando você perde nas penalidades para o Flamengo do que quando você perde nas penalidades para o Defensa e Justiça. Eu estou me sentindo, e acho que o torcedor do Palmeiras está se sentindo da seguinte maneira. Olha, o Palmeiras, ele tem estrutura, orçamento e qualidade de um Fórmula 1. E aí ele foi para a pista contra um Fórmula 3 e perdeu a corrida, entendeu? É isso que eu estou sentindo no Palmeiras. O Palmeiras foi para a pista de Interlagos com carro de Fórmula 1, com tudo ajustado, com tudo lindo, com a baita estrutura, com os melhores pneus, com o melhor chassi, com o melhor motor. E foi enfrentar um Fórmula 3. E no final da corrida, quem ganhou foi o Fórmula 3.